Estou aqui, direto da sala de coletivas, onde ali o Eduardo Barros, e não o Fernando Diniz, deu coletiva nesse sábado, após a derrota do Fluminense para o Flamengo. Se você não me conhece, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E, bem, esse vídeo aqui é para a gente comentar algumas respostas do Eduardo Barros, que é a terceira vez que ele dá coletiva. Para quem não sabe, né, quando que o treinador o auxiliar dá a coletiva. Ele deu 3 vezes. Uma contra o Santos, de Fernando Diniz tinha sido expulso no jogo anterior, que eu não vou me lembrar agora contra quem era, acho que contra o Red Bull Bragantino, o Fernando Diniz tinha sido expulso, e aí ele foi o treinador, né, ele foi o treinador lá em Santos, foi ele que deu a coletiva por lá. E reclamou muito de arbitragem naquele jogo. Nos outros 2 jogos que ele deu coletiva, foi já aqui no Campeonato Carioca mesmo. Em ambos ele também reclama bastante de arbitragem. Foi no jogo contra o Botafogo, aquele 1-0 pro Botafogo, a questão do gol de pênalti. E também hoje, né, contra o Flamengo, mas aí porque o regulamento do Carioca diz que se o treinador é expulso, ele não pode dar nem coletiva nesse próprio jogo. E obviamente também nem no próximo. O Fernando Diniz está suspenso do próximo jogo. E uma situação curiosa: se o Fluminense for campeão contra o Flamengo, o Fernando Diniz ficará de fora da coletiva do título que ele teria ganhado. Mas a situação é complicada, né? A situação é complicada para ser campeão. E é isso que a gente vai fazer o Eduardo Barros falar aí agora. A primeira pergunta foi para ele fazer uma análise do jogo. E eu vou começar por ela, e depois eu vou para um assunto que acho que quem está acostumado a assistir as coletivas do Fernando Diniz, comigo fazendo pergunta, vai querer me ouvir falando sobre esse tema. Primeiro, a análise dele do jogo. De fato, já conversei com o Fernando rapidamente, né? Ainda não mais extensivamente após o jogo, mas a análise, de maneira geral, é que o primeiro tempo foi bastante equilibrado. A equipe até volta bem, com boa iniciativa no segundo tempo, e numa bola longa, numa infelicidade, num erro de marcação nosso, o jogo se desenha favoravelmente para o Flamengo após sair da frente deles no marcador e, como vocês bem observaram, o erro gravíssimo de arbitragem. Bem, e aí o assunto é o seguinte: para começar, na verdade, depois dessa análise dele do jogo, só 5, a assessoria do Fluminense chegou aqui informando que só 5 jornalistas fariam pergunta nessa coletiva. Enfim, não vou ficar aqui elucubrando do porquê que queria fazer isso, mas o critério utilizado inicialmente era de que seriam jornalistas. O primeiro critério era que vão ao CT, fazer a cobertura no CT. Estavam aqui o Marcelo Neves, do jornal O Globo, estava aqui nesse momento a Aline Nastari, da TNT Esportes, o Gustavo Garcia, do GE. Globo, e o Cícero Melo, da ESPN. Eram os 4 que habitualmente fazem cobertura lá no CT e que estavam aqui, e eu acabei entrando na 5ª vaga por motivos de eu não estou no CT, mas estou em todos os jogos. Inclusive provavelmente seria o único lá em Lima na quarta-feira, mas aí acabei entrando por causa disso. Por exemplo, o Lessa, que está gravando aqui atrás, não sei se está aparecendo, ele não estava aqui. Se ele tivesse, ele faria pergunta e eu não, só para vocês saberem. Mas antes de falar da minha pergunta, eu vou mudar a ordem da coletiva. Eu vou para a pergunta do Cícero Melo. Por quê? O Cícero Melo fez uma pergunta para que o Eduardo Barros analisasse o segundo gol do Flamengo. Se houve erro, enfim, de erro de alguém. Ele faz até a pergunta elogiando ao Ayrton Lucas. Vê aí a pergunta do Cícero Melo e a resposta do Eduardo Barros sobre o segundo gol do Flamengo. Houve falha ali no sistema defensivo do Fluminense nessa marcação desse jogador tão importante nas ações ofensivas do Flamengo pela esquerda? Uma boa pergunta de ordem tática. Se houve gol do adversário, a chance de ter ocorrido uma falha da nossa equipe, ela é concreta, como aconteceu, mas é uma falha de natureza coletiva, muito mais que individual, especificamente no setor do Ayrton Lucas. A gente sabe que é um jogador de bastante qualidade, que a gente precisava neutralizar não só as investidas pelo lado dele, como ajustar o preenchimento de área em situações que pudesse acontecer finalização. No segundo gol, que fica bem característico a finalização do Pedro, a nossa área ali precisava estar melhor preenchida, mais do que conseguir neutralizar o cruzamento. Se vocês observarem o todo do jogo, a gente conseguiu marcar bastante uma das principais armas do Flamengo, que são justamente os cruzamentos. Nessa,
pela natureza do próprio jogo, uma circunstância de vantagem do Ayrton Lucas, a gente deveria ter marcado melhor a entrada da grande área. E por que eu estou destacando isso? Porque na minha pergunta, vocês viram aí ele analisando, a ordem cronológica é a seguinte. Há a mudança da entrada de André na zaga no lugar de David Braz. Quem estava acompanhando a nossa transmissão no Raiz Tricolor viu que eu não gostei dessa mudança no jogo de hoje. Achei que era uma ousadia além do limite, que inclusive o próprio Fernando Diniz, lá contra o Volta Redonda, tinha falado. Enquanto eu estava perdendo de 1-0, eu estava lembrando que tinha 180 minutos. Obviamente, depois que o Volta Redonda faz 2-0, o resultado fica chato e aí ele vai com tudo, bota o André na zaga, etc. No jogo contra o Flamengo, não. Ainda 1-0 no meio do segundo tempo, o André vai para a zaga no lugar do David Braz. O Fluminense, obviamente, fica mais exposto, né? Porque tira um primeiro volante para colocar um segundo volante, né? Tira o André foi para a zaga, né? E coloca o Lima, que é um volante mais avançado. E, obviamente, corre mais riscos. Teria mais chance de empatar, mas teria mais chance de levar o gol também. E aí a minha pergunta, vocês lembram a ordem cronológica, há essa mudança, há o gol do Flamengo e pouco depois há a expulsão. Na minha análise, essa mudança hoje não deveria ser feita, mas o meu ponto nem era esse na pergunta. O meu ponto principal era, por que lá em Volta Redonda, com 1-0, analisou-se que o risco não valia a pena, e hoje, com 1-0 contra o Flamengo, analisou-se que o risco valia a pena? Eu fiz essa pergunta ao Eduardo Barros. E aí, eu vou deixar correr a resposta, mas, por favor, ouça a resposta e ouça o meu comentário que vem logo depois, ok? Tudo bem, lá em Volta Redonda, o Diniz, ele respondeu quando a gente perguntou sobre a entrada do André e aquela mudança que ele já sempre faz, ele respondeu que ainda era o primeiro jogo, naquele momento estava 1-0 Volta Redonda, ele preferia não colocar porque ainda tinha era um jogo de 180 minutos. Hoje o jogo estava 1-0 para o Flamengo, era uma situação parecida, sendo que era um time mais forte do outro lado. Qual a mudança entre aquele jogo de Volta Redonda não ter colocado e hoje ter colocado o André para a zaga, o que acabou também sendo um dos motivos de resultar o segundo gol do Flamengo? Você acha que o segundo gol do Flamengo foi decorrência da entrada do André na posição de zagueiro? Eu estou sem o microfone, mas não, são duas coisas que aconteceram, estou dizendo que estão correlacionadas. Tudo bem. De fato não estão correlacionadas e essa é uma mudança que a gente já tem que estar habituado, né? Quem acompanha a equipe do Fluminense nos últimos, pelo menos aí 20 jogos, já deve ter visto mudanças dessa natureza que elas podem acontecer. É claro que, ao mesmo tempo que a gente enfrenta uma equipe mais forte ofensivamente, talvez quando a gente ataca o Volta Redonda, né, o adversário com o Braz, a gente poderia ter o mesmo efeito do que a gente teria se fosse o André naquela posição. Então, para aquele jogo, naquela circunstância, o David Braz daria conta de fazer a função que o André, por vezes, faz quando vai para aquela função. Hoje o jogo se desenhou de uma forma que a gente tinha que tentar retomar o ponto do jogo. E o jogo, ele muda efetivamente após o erro de arbitragem e não após o segundo gol do Flamengo. Só colocando um ponto aqui, porque aí depois eu vou voltar lá pro Maracanã. Eu tô em casa, mas vou voltar lá pro Maracanã já de novo. Eu preciso colocar um ponto que a minha pergunta ela não era se era para colocar o André na zaga, se o André foi uma das culpas do gol, por mais que eu fale ali no final que ou não. Por isso que quando ele me pergunta, e normalmente quando o treinador rebate pergunta com outra pergunta, ele discorda frontalmente, e eu não queria entrar nesse debate, até por isso que eu falo, eu tô sem o microfone, eu não queria entrar num debate, coletivo não é para entrar num debate, sobre teve importância do gol ou não teve importância no gol. Meu ponto não era esse, e coletivo, por sinal, eu acho muito errado quando o treinador fica rebatendo repórter, perguntando de volta pro repórter, não sei que o cara não entenda. Aí, assim, no caso dele não era uma questão de não entender, no caso dele ele tinha uma opinião diferente, ele poderia ter respondido normalmente, falando que ele não achava que não tinha relevância ali no gol. E aí, quando ele rebate a pergunta, eu digo que eu não tô falando que as coisas são correlacionadas, porque a minha pergunta não era sobre isso. A minha pergunta, de fato, era sobre o André não foi pra zaga contra o Volta Redonda e a justificativa do Diniz foi X. Hoje tinha o mesmo cenário de X. Qual era a diferença para ele poder ter ido? Acabou resultando depois do segundo gol. O meu ponto era esse. É por isso que eu não entro no debate, porque eu até revendo depois com calma em casa, e por isso que eu tô falando isso de casa, não tô falando do Maracanã,
Eu falei, cara, isso pode ficar dúbio. Porque na pergunta eu falo, acabou resultando no segundo gol, e na hora que ele me pergunta, você acha que teve a entrada do André teve culpa no segundo gol? Eu falo, não é isso que eu tô... É porque não é isso que eu tô querendo discutir. Eu não tô querendo discutir a correlação do gol com a entrada do André. Eu tô querendo discutir por que não teve em Volta Redonda e por que teve no Maracanã. Era isso que eu queria entender. Só pra poder deixar claro, porque revendo em casa eu percebi, cara, vai ficar muito dúbio e, enfim, pode complicar também a percepção. Ele também falou de arbitragem. Roda aí ele falando de arbitragem, depois eu volto lá do Maracanã para poder avaliar a questão das mudanças também, tá? E a questão da minha pergunta, da pergunta do Cícero Melo também. Quando o Nino faz o passe pro o Arias ganha o duelo com o Léo Pereira e se coloca em condição de enfrentamento com o Santos. No instante que o Léo Pereira agride o John Arias, agride faltosamente, né, não uma agressão... por alguns motivos, um lance de expulsão. Seja porque é uma falta muito violenta por trás, seja porque o Léo Pereira era o último homem e a bola estava... Os dois zagueiros do Flamengo que estavam chegando, Davi Luiz e Fabrício Bruno, salvo engano, no instante do contato, a bola está mais próximo do gol do que esses dois zagueiros. Então, isso é o beabá da aplicação da regra do futebol. E não dá para, numa final de Campeonato Carioca, com tudo que representa, a gente ter que discutir, nesse momento aqui, um lance beabá de arbitragem. E o lance do Samuel Xavier, ele é extremamente discutível. Tamanha a nossa indignação. Vocês perceberam, a gente já recebeu inúmeras mensagens aqui que não teve nenhuma deslealdade do Samuel. Em nenhum momento sequer ele percebe a chegada do Ayrton Lucas. E é um contato que é um pisão, de fato, mas é um pisão que não caracteriza minimamente um lance para expulsão. No máximo, uma advertência para cartão amarelo. Em relação... No máximo. O que acontece? Vamos lá. Primeiro, eu acredito, de verdade quero acreditar nisso, que o Eduardo Barros tenha entendido a pergunta de uma maneira errada. E por que eu tô falando isso? Porque eu não acho que diretamente o segundo gol só sai porque André entrou na zaga e etc. O que eu quero imaginar? Tá? Eu acho até que isso tem interferência e a prova disso é na resposta do Cícero Melo. Na resposta do Cícero Melo ele fala, talvez tenha faltado um jogador na frente da área. Desculpa, o Fluminense tirou o jogador de frente da área para colocar um jogador mais avançado, que era o Lima. Óbvio que eu também acho que, por exemplo, teve uma falha de marcação do John Arias nesse lance desse gol. A intensidade do Fluminense estava baixa nesse momento. O Flamengo troca passes, enfim, teve uma série de erros. Mas eu acho que também faltou um jogador ali. Mas, o que eu quero acreditar que o Eduardo Barros... talvez se eu tivesse feito essa pergunta ao Diniz, o Diniz teria entendido de uma maneira um pouco melhor. Por quê? Porque fica parecendo que o Eduardo Barros entendeu que eu era alguém que não acompanhava o Fluminense e que eu tava fazendo a pergunta bem assim, pô, você tirou um zagueiro pra botar um volante, né? Tirou um zagueiro pra botar um volante pra zaga, né? Por isso que você tomou o gol, né? E é óbvio que a gente não faz essa análise mais rasa. Essa análise vai ser feita por aquela galera que não acompanha o Fluminense. A minha dúvida na pergunta era, principalmente, Volta Redonda aconteceu, Flamengo não aconteceu. Qual era a análise que diferenciava um jogo do outro, principalmente? Ele até responde isso depois, mas normalmente, quando o treinador ou auxiliar, enfim, quando está sendo entrevistado e rebate uma pergunta com uma outra pergunta, tem uma série de possibilidades para isso acontecer, mas normalmente é porque ele não gostou da pergunta e ele discorda frontalmente, ele quer fazer você tropeçar nas suas próprias palavras. Só que eu não fui pra essa, eu tava sem o microfone na hora, não ia adiantar eu ficar discutindo nem nada. O meu ponto não era se teve culpa ou não no segundo gol. O meu ponto era por que fez no jogo contra o Flamengo, onde o risco era maior, mesmo estando perdendo por 1-0, e não optou por fazer no jogo contra o Volta Redonda, onde o risco era menor, né? E esperou lá tomar o segundo gol. Óbvio, se condicionou o jogo, se foi isso que mudou o jogo, isso é uma outra história. Até porque a gente nem dá pra saber. Com 1 minuto em campo dessa forma, o Fluminense levou o gol e com mais 1 minuto teve um expulso. Não tem como a gente entrar aqui numa sequência e falar, não, foi por isso que perdeu, né? Aí ele até fala que o que condicionou mais o jogo foi o erro da arbitragem. Acho que também alegar isso também é algo que não faz sentido. Assim, aliás, não faz sentido não. É que ele não pode alegar. Ele tem o mesmo direito, a mesma análise que ele vai fazer de alegar que o Fluminense
condicionou o jogo, foi o erro de arbitragem, ele não tem, aqui ele vai falar o quê? Ah, não, porque se a gente continua em campo, a gente vai fazer o gol. Não sabe. Quando mexeu, achou que não ia tomar também, mas tomou. Então, eu achei que faltou uma compreensão de que a pergunta não estava falando, não era de alguém que estava ali, como, por exemplo, alguns jornalistas poderiam perguntar, ué, calma aí, um time tirou um zagueiro, botou um volante e tomou gol. A culpa é disso, obviamente não era nesse sentido, era de comparação. Por que contra a Volta Redonda não fez e quanto o Flamengo optou por fazer enquanto estava 1-0? Eu até poderia perguntar sobre outros assuntos, por exemplo, se a pergunta fosse geral, né, todos pudessem perguntar, ia chegar lá na 10ª pergunta, não ia ter mais assunto sobre o jogo de hoje. Eu pretendia perguntar sobre o Thiago Santos. Mas é óbvio que sem o Fernando Diniz, você ficar perguntando para o auxiliar é sempre um problema, porque não é o auxiliar que toma as decisões no final das contas. Pode relatar o que o Diniz pensou, no final das contas não é ele que toma a decisão. Eu não gostei da mexida. Eu queria, inclusive, perguntar também sobre a mexida do Keno no intervalo, porque eu também não gostei dessa mexida já no momento em que aconteceu. Mas, enfim, talvez tenha faltado alguma coisa da minha parte também. Aquele finalzinho da pergunta, talvez eu ter alterado, enfim, não sei. Mas, no final dos contos, não ficou esclarecido. Quarta-feira a gente vai poder falar com o Diniz, espero eu, lá em Lima, né? A gente vai ter a coletiva por lá. Acho que só eu vou estar por lá e mais alguns jornalistas peruanos. Talvez a gente consiga uma palavra um pouco melhor, mas enfim, lá a pauta é o jogo de lá, né? É menos o jogo daqui. E domingo que vem, Eduardo Barros. Olha, se a gente ganhar esse título, isso vai ser uma coisa completamente inusitada. O Eduardo Barros aqui dando coletiva. O Diniz podia quebrar esse protocolo aí, né? Toma uma suspensão depois, paga uma multa e vem dar a entrevista aqui, né? Enfim. É isso. Tamo junto. Valeu.